Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E nós vamos então para a nossa última aula da semana de literatura. A gente está falando sobre o naturalismo e o realismo, dois movimentos que aconteceram ao mesmo tempo aqui no Brasil. Para isso, peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 113. Lá nós vamos então para o primeiro exercício de desenvolvendo habilidades. Nós temos lá: talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíram-no de avareza, e cuido que tinha razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo com o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que achavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde ele descia a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro com esse gênero de negócio requeriria. E não se pôde, honestamente, atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor do que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, o irmão de várias irmandades e até irmão remido de uma dessas, o que não se conodua muito com a reputação de avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Aí nós temos lá: obra inaugural do realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem Brás refina a percepção irônica ao, letra A, acusar o cunhado de ser avarento para confessar-lhe injustiçado na divisão da herança paterna. Letra B, atribuir o efeito de relações sociais à naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Letra C, considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Letra D, menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Letra E, insinuar que o cunhado era homem vaidoso e egocêntrico, contemplado em um retrato a óleo. Aqui, gente, nesse trecho, na verdade, onde Brás Cubas está retratando então a personagem Cotrim, nós temos então a questão de ele atribuir o jeito que ele tratava os escravos a relações sociais que ele mantinha. Ou seja, a gente acerta aqui na 1, é a letra B de bola. Aí, gente, nós temos na número 2, a pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas de noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, a bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante a menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-los assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se esse relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há,
que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio de algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra é deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se albaroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos, por quê? Letra A. O narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Letra B. Como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Letra C. Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Letra D. O relógio representa a materialização do tempo e direciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Ou letra E. O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Gente, aqui ele está relacionando realmente a sensação do beijo que ele teve, da Virgília, com essa passar das horas, ou seja, você não percebe as horas passarem, ou seja, a certa na 2 é a letra E. Número 3. No realismo, o adultério subverte o ideal romântico do casamento. Machado de Assis, porém, costuma tratá-lo de modo ambíguo, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da debuidade feminina. Com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, ou mesmo que desejada pela mulher, não se consuma. Constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba quando: letra A. Pária se enraivece com os olhares e desejos que os homens dirigem a Sofia nos eventos sociais. B. Sofia decide não contar ao marido que Rubião a assediou certa noite no jardim da casa deles. Letra C. Palha, mesmo interessado na riqueza de Rubião, decide confrontá-lo ao perceber o assédio dele a Sofia. Letra D. Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que seduziu em um baile. Ou E. Sofia, menos interessada em Carlos Maria, faz tudo para que Maria Benedita se case com ele. Bom, gente, nós sabemos que aqui o que quebra esse ideal é quando Sofia não conta então para o marido que o Rubião se interessou por ela. Ou seja, gente, na número 3, a certa é a letra B de bola. Número 4, nós temos 2 trechos de Brás Cubas também, mas vamos lá para o enunciado. A passagem final do texto 2, valha-me Deu, é preciso explicar tudo, denota um elemento presente no estilo do romance, ou seja, letra A, o realismo, visto no vigor explicativo dos fatos. Letra B, a religiosidade, que socorre do auxílio divino. Letra C, o humor, capaz de relativizar as ideias. Letra D, a metalinguagem, que imprime linearidade à narração. Ou E, a ironia, próprio do discurso positivo. Aqui, gente, nós temos, então, a questão do humor. Pode parecer bizarro, porque vocês vão, mas ele não era irônico? Sim, mas isso não é uma característica do discurso positivista. Então, por conta disso, o que se destaca ali é a questão do humor. A número 5, gente, nós temos o seguinte trecho. Ela entra, escora a porta com o peso de ferro, pensando no irmão que chega mais tarde, escova os dentes e vai dormir. Pode haver estrelas, ventos, risos e ruídos à noite, mas tudo isso pertence a outro mundo. Cada instante em sua cama é possível até que os noivos sonhem, mas isso ainda não foi comprovado. Segundo trecho, pobre Pombinha. No fim dos seus primeiros 2 anos de casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio,
para conservar-se mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falha de espírito, os gostos raros e a sua risonha e fadigante palermice de homem sem ideal. Mas, de repente, zás, faltou-lhe equilíbrio e a mísera escorregou, caindo nos braços de um boêmio de talento, libertino e poeta, jogador e capoeira. Os trechos transcritos sintetizam o confronto entre os desejos do indivíduo e as convenções sociais impostas pelo meio que ele vive. Tendo em vista esse confronto, os desfechos da protagonista do conto e da personagem Pombinha se opõem porque a primeira, letra A, agarra-se às convenções por medo de perder-se nos sonhos e a segunda entrega-se aos sonhos para suportar o peso das convenções. Letra B, acomoda-se à prisão das convenções, embora sonhe com uma vida mais feliz, e a segunda rompe com as convenções, mesmo tentando ajustar-se a elas. Letra C, aceita as convenções a que está submetida, sem se dar conta de seu absurdo, e a segunda renega essas convenções, movida pelos seus instintos. Letra B, sucumbe ao peso das convenções para não frustrar as expectativas de sua família, e a segunda rompe com elas, embora isso cause dor à sua mãe. Letra E, compreende a necessidade das convenções para controlar seus impulsos, e a segunda assume sua impulsividade após livrar-se das convenções. Gente, a primeira personagem ali, ela entende que essas convenções realmente são necessárias. Então ela faz o quê? Ela repreende esses instintos dela. Já a Pombinha, ela faz o contrário, ela se liberta disso. Sendo assim, gente, a certa no número 5 é a letra E. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!